Vamos cronologicamente, começando com Marx. Quer dizer, o que a gente poderia dizer que no vasto pensamento de Karl Marx, né, o que a gente poderia dizer que é mais central? Eu acho que já que a gente tem falado tanto de desnaturalização, quer dizer, o Marx ele fez um esforço muito grande e claro de desnaturalizar o capitalismo, ou seja, fazer as pessoas perceberem que o capitalismo tal qual ele não tem que ser necessariamente assim por um processo natural das coisas. Não, ele é fruto de processos históricos, de interesses claros, antagônicos às vezes, etc. E que, portanto, eles podem ser as características do capitalismo. Essa é a grande mensagem de Marx. Ela pode ser mudada, né, a essa realidade. A centralidade, eu acho, desse pensamento dele é a questão da luta de classes, né? Quer dizer, de como é que o capitalismo constitui novas classes sociais, né, e como que esses interesses vão se antagonizando. E ele, claro, propunha uma saída, né, de extinção das classes sociais, né? Uma sociedade comunista seria aquela sociedade onde as classes não existiriam mais, os interesses seriam universais, né, de todo mundo, etc., e não mais particulares, como é no capitalismo. Em Weber, Weber também trabalha essa questão das classes sociais de uma maneira distinta da que Marx trabalha, né? O Weber está mais atento para certos fenômenos da sua época que Marx não esteve atento, né? Mas eu diria que a centralidade maior do pensamento de Weber é a questão dos tipos ideais que ele faz do exercício do poder, né? Aquela distinção que todo aluno de sociologia deve conhecer, né, do poder tradicional, o poder carismático e o poder racional legal, que se traduz concretamente na burocracia, que não tem em Weber um sentido pejorativo, como a gente costuma ter quando fala de burocracia. Não, para Weber, a burocracia é um exercício deste poder racional legal, né? Então, por exemplo, ele estava tendo como referência clara, né, a democracia moderna, que é uma forma mais evidente deste exercício racional legal em contraposição ao poder tradicional, que eram exatamente as monarquias, né? Então, essa tipologia, como ele chamava, ideal, das três formas de dominação, como ele chamava, né, ou de poder legítimo, eu acho que tem uma centralidade grande no pensamento de Weber. Isso, gente, é para resumir mesmo, né? Em Durkheim, o Durkheim estava preocupado com a questão da liberdade, quer dizer, e ele era um liberal convicto, né? Mas, ao mesmo tempo, muito preocupado com a questão, me desculpe, né, com a questão kantiana do paradoxo da liberdade. Ou seja, o que era o paradoxo da liberdade? É de que, traduzido esse paradoxo da liberdade em Durkheim, significa o seguinte: a característica do mundo moderno é exatamente eu ser mais livre do que as pessoas que vivam numa sociedade tradicional, né? Mas, paradoxalmente, viver mais livre numa sociedade moderna significa viver numa sociedade mais regulada. Esse é que é o paradoxo da liberdade, traduzida no pensamento de Durkheim. E para isso ele criou aquela famosa dicotomia, né, conhecida também, que tem que ser conhecida, né, para quem está estudando sociologia, da consciência coletiva, tá? A sociedade de solidariedades diversas, ou seja, o Durkheim, ao pensar o contraste entre a sociedade tradicional e a sociedade moderna, ele cunhou um conceito de solidariedade, que também não tem o sentido de senso comum de solidariedade, aquela coisa da pessoa ser solidária com a outra. Não, solidariedade para ele significava a possibilidade de como é que as pessoas têm coesão numa sociedade, né?
como é que elas podem compartilhar de determinadas crenças, de determinados valores, que é o que viabiliza a vida em sociedade. Aí ele criou essa dicotomia, né? De solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. O que seria a solidariedade orgânica de forma muito mecânica, de forma muito sucinta? É aquele tipo de sociedade em que as crenças e valores maiores que cimentam, que costuram a vida em sociedade, elas são compartilhadas de uma forma quase que total pela sociedade, né? Então, as pessoas, elas têm uma semelhança no modo de ver, de enxergar as coisas, muito grande entre si, e é isso que possibilita elas viver em sociedade. Essa é típico de uma sociedade tradicional. Por outro lado, a chamada consciência, a chamada solidariedade orgânica, é exatamente um tipo de coesão que existe entre as pessoas, que é marcada exatamente pela diversidade de formas, de crenças e valores. Ou seja, eu só consigo viver nessa sociedade cimentado pela diversidade, e não pela igualdade, como é na solidariedade mecânica, de crenças e valores. Isso é a sociedade moderna, ou seja, nós termos, quanto mais diversidade de crenças e valores, vocês podem imaginar, por exemplo, crenças e valores no campo da religião, né? Vocês comparem a cristandade com uma sociedade moderna. A grande diferença é exatamente uma coisa: as pessoas se cimentavam para viver em sociedade pela igualdade de crenças e valores. A outra, na sociedade moderna, eu só consigo viver nessa sociedade se houver essa diversidade de crenças religiosas, né? No campo das crenças e valores políticos, é a mesma coisa. O que é a democracia moderna, se não exatamente, né, uma sociedade em que a diversidade de crenças e valores políticos se impõe como uma forma de me possibilitar interagir com as outras pessoas, que é exatamente o que caracteriza a democracia, né? Ao contrário, por exemplo, de uma sociedade de caráter ditatorial, em que a ditadura vai tentar impor às pessoas exatamente não a diversidade, mas uma definição única de crenças e valores políticos. Então, esses conceitos em Durkheim de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, eu acho que constituem a centralidade no pensamento. Para saber mais sobre o assunto, visite o site www.plantoenem.com.br.